Boa tarde! Que bom ter a sua companhia neste sabadão. Este é o TV Revista e a partir de agora vamos compartilhar cultura, informação, curiosidades. Olha, tem ator mirim fazendo sucesso. Também homenagem a Sérgio Sampaio, reflexão sobre a falta de árvores. E tem gente fazendo arte nas ruas, tá? Também tem uma bebida chamada Milome, conhece? Tem comunidade mostrando território e bate-papo sobre fé. E a música fica por conta de artistas talentosos demais, que brilham no estúdio do TV Revista. Começamos com ela, cantora, compositora que vive o rock profundamente desde a adolescência, Lu Nogueira, acompanhada por Júnior Comper. Nenhuma verdade me machuca, nenhum motivo me corrói. Até se eu ficar só na vontade já não dói. Nenhuma doutrina me convence, nenhuma resposta me satisfaz, nem mesmo o tédio me surpreende mais. Mas eu sinto que eu tô viva a cada banho de chuva que chega molhando meu corpo. E a minha alma nem me lembro mais em que esquina se perdeu ou em que mundo se enfiou. Mas já faz algum tempo, já faz algum tempo, já faz algum tempo, faz algum tempo. A reportagem que abre o nosso programa neste sábado traz uma curiosidade. Você já ouviu falar em Milome? Vem de 1000 homens e é uma bebida feita com raízes, ervas e muita história. Confere. Milome, uma bebida cheia de tradição e presente em vários territórios capixabas. Um deles é a Barra do Jucu, em Vila Velha. Mas o que é tradição? É a transmissão social de costumes, crenças, comportamentos, memórias entre pessoas de determinadas comunidades. O milome é uma bebida preparada pelos conhecedores de raízes, ervas da mata e do mangue. O ritual inclui beber junto e reunir muita gente, seja ao ar livre no quintal de uma casa, na rua ou num campo de futebol. A bebida, cheia de saberes, é compartilhada. Seu Zezeco aprendeu com a avó, conhecida como Mãezinha, parteira da região, e há 35 anos prepara o milome para preservar. Como começou a tradição do milome na sua família? Desde o meu avô, quando eles moravam em Jabaeté. Aí vieram morar na Barra do Jucu, meu avô veio a falecer, minha avó deu continuidade junto com minha mãe e depois pediu que eu continuasse. E estamos tocando até hoje, até a hora que Deus quiser. Para harmonizar com o milome, arroz e o caldo de sururu, tudo preparado com afeto por Zezeco e com um ingrediente que não pode faltar para o capixaba, a fé. Era feito debaixo de 7 dias de reza.
pelo que meu avô me faz. 7 dias de reza, pedindo cura para o corpo, para a alma, para o espírito. A gente acredita que todo lugar tem dono. Então a gente pede a licença, né, que tem um poderoso que é o dono de tudo, né, para a gente poder tirar uma coisa da natureza, porque a natureza não pertence a gente. Ele nos contou que o Milome tem ligação com o orixá da terra e da cura, Omolu. A Totô, meu pai, que nos dê cura, saúde, prosperidade e esperança a todos nós. A raiz do cipó milome, ou cipó 1000 homens, é maturada por 1 ano, até a sexta-feira da paixão. Foi e é usada na medicina popular. E como tudo que pertence às camadas mais populares e aos saberes dos povos negros e indígenas, o milome foi ao longo do tempo estigmatizado e tornando-se raro. Dizem que ele fecha o corpo ou tira tudo de ruim. Essa manifestação assim, né, popular, de fecha o corpo, abre o corpo, isso é mais um motivo para você tomar mais uma dose, tá? Mas que os benefícios dele é muito bom, entendeu? A gente sente isso, a gente que é nativo, que é caiçara, a gente sente isso no dia a dia. Tem gente que acredita que também é afrodisíaco. Segundo o pessoal fala, que eu acredito também, que fecha o corpo. Mas o fundamental que eu sempre venho aqui, tem 15 anos que eu venho aqui, que diz que também que é afrodisíaco. Então a gente toma, é uma tradição já que o Zezé prepara, ele prepara durante o ano todinho. O senhor sai daqui fortalecido. Graças a Deus, em nome de Jesus, sempre. O que fez você sair lá do norte do estado para vir aqui para Barra do Jucu? Eu sou cria daqui, né, de Vila Velha, aí vim para morar aqui em Barra do Jucu. Aí conheci a rapaziada desde pequeno que eu levo essa tradição do milome. Meu pai, aprendi com meu pai. Aí o que acontece? Fui morar lá, arrumei a menina, fui morar lá em Conceição da Barra, gostei, um lugar bom também. Essa tradição eu levei para lá. Só que eu misturei um pouquinho de mel para tirar um pouco do amargo, né? Mas todo mundo adora lá, não tem coisa melhor. E a dona Sônia, que ainda me fez um desafio. Você já experimentou? O amargozinho gostoso, né? E depois de ouvir tantas histórias sobre o conhecimento do milome, eu fiquei curiosa e pedi o seu Zezeco para me servir uma dose. O filme Capixaba Irmã foi premiado no cenário nacional. E entre as figuras centrais da trama está uma criança, Arthur, super à vontade em cena. A mãe acreditava que a cachoeira é uma divindade na Terra. Esse é o trailer do filme Irmã, dirigido por Anderson Bartô. Produção capixaba que ganhou como melhor curta no 21º Panorama Internacional Coisa de Cinema em Salvador. Ser vivo é constituído de um pouco de água. Opa, espera aí, volta um pouco. Tá vendo esse menino que aparece aí? Meu nome é Arthur, eu tenho 12 anos e eu sou ator. A estreia no cinema já foi logo como protagonista. Arthur parece não se intimidar com o feito e trata com naturalidade toda a experiência. Sempre dá uma emoção, um susto, né? Porque, meu Deus, o principal, nervosismo, mas no final dá certo. Eu sou um garoto chamado Ian, que no futuro se torna travesti, se torna uma mulher. O tema do filme é mais ou menos o Ian, ele tentando se adaptar ao ambiente, porque ele sofre muito bullying na escola, por conta dele ser diferente das outras crianças, e tentando se acostumar a tudo que ocorre, como a sua mãe, que é muito religiosa e não aceita essa mudança na vida dele, e o seu pai, que também tem certos problemas com ele. E deu certo! O filme foi gravado em Matilde no final de 2024. Arthur contracenou com uma referência, a própria mãe. Mas essa história fez um caminho inverso. O filho foi quem levou a mãe para as telonas. Foi uma surpresa, né? Porque eu não tenho experiência com teatro e muito menos com cinema. Mas quando nós fomos fazer o teste, quando eu levei o Arthur para fazer o teste, o Anderson me convidou para participar do teste junto com o Arthur.
E aí eu participei do teste e logo depois veio a surpresa. Você foi aprovada também para participar do filme. Foi uma experiência legal, para falar a verdade, porque o filme todo foi muito bom. As pessoas tratavam a gente com muito cuidado, muita educação. Todo mundo lá é muito educado e é uma sensação boa, porque eu me sinto seguro perto dela. Antes de chegar ao cinema, Arthur teve o seu talento reconhecido no teatro. A trajetória dele começou aos 7 anos de idade. Ao todo, já foram 9 peças e mesmo assim, ainda tem aquele friozinho na barriga. No palco, não tem barreira, não tem nada. Você só atua e vai jogando o jogo da cena. Entrar nessa sala é mergulhar no universo de personagens que ele já interpretou. Entre eles, Edson Papo Furado, na comissão de frente da Unidos da Piedade, no desfile das escolas de samba este ano. Juntos, mãe e filho ensaiam e se preparam para as cenas dos próximos capítulos. É que os dois já têm papel garantido em mais uma produção audiovisual. O filme ainda está em gravação e é o Em Frente ao Portão, um filme de um garoto chamado Maneco, em que o sonho dele é ser um cantor, que nem o Roberto Carlos. Nós gravamos o filme todo em Cachoeira de Itapemirim, saímos daqui, ficamos uma semana lá gravando o filme. Então, para mim, assim, eu poder fazer parte do filme junto com o Arthur é melhor ainda, porque eu estou presente o tempo todo. Embora a gente saia de casa, mas eu estou lá com ele o tempo todo para gravar o filme, né? E é muito bom ser mãe do Arthur na vida real e no cinema também. A estreia aqui no estado acontece em julho, no Festival de Cinema de Vitória. E olha, gente, todo mundo que conhece o Espírito Santo sempre fala das nossas belezas naturais, né? O nosso estado é lindo mesmo, mas um estudo revelou algo preocupante. Quase metade da população da capital, Vitória, vive em ruas sem nenhuma arvorezinha sequer para dar sombra. Quantas árvores existem na rua onde você mora? Bom, viver num ambiente arborizado não tem sido um privilégio de todos e tem quem sinta falta. Onde você mora, tem árvore? Não, não tem árvore nenhuma, só trânsito e avenida. Faz falta um pouquinho de verde, um pouquinho de vegetação? Faz, eu acho que é muito importante, inclusive, né, para esse bem-estar, para a gente se sentir mais aconchegante, assim, porque, cara, só a movimentação do trânsito é complicado, não tem uma vista bonita, não tem nada. Tem um pouco, né? Eu gostaria que tivesse mais, mas tem algumas árvores, sim. Quando tem árvore, você sente que melhora um pouquinho o bem-estar, a questão da temperatura, até visual mesmo? Com certeza, tanto a parte visual quanto a parte da temperatura. A partir dos dados coletados pelo último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, um levantamento apontou que Vitória é a capital do Sudeste com menos pessoas vivendo em ruas com árvores. Isso mesmo, quase metade dos moradores estão em locais sem qualquer arborização. Um problema que muitas vezes tem origem na falta de planejamento urbano. E a gente tem aqui o exemplo aqui atrás da gente, Leitão da Silva, em que uma região que originalmente era uma região de alagados, né, e foi aterrada para ser ocupada, mas aí a gente tem muitas galerias no nosso município e é um exemplo que a gente tem aqui, uma via arterial, uma via importante para a cidade com muito trânsito, que tem pistas de rolamento, que tem uma dimensão boa, mas no canteiro central foi construída uma ciclovia e não pode implantar arborização por causa da rede de drenagem que está no subsolo. Apenas 1 a cada 3 moradores de Vitória vivem em regiões consideradas muito arborizadas. Mas mesmo na capital, existem sim exemplos do que deve ser feito. A gente pode citar a Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, que já tinha um canteiro muito adequado para uma arborização no canteiro central da via. Foi feito um projeto de mobilidade, um plano de mobilidade, adequando uma ciclovia naquele canteiro central, que ainda assim manteve a arborização. Apesar dos exemplos de boas práticas, uma realidade não muda. É que a maior parte da população que sofre com a falta de arborização não vive em bairros nobres, como os que são cortados pela Avenida Rio Branco, mas sim em regiões periféricas. Nas regiões periféricas, mesmo projetos regularizados de urbanização em áreas de habitação de interesse social, vão prever justamente vias mais estreitas,
calçadas mais estreitas, que não vai possibilitar um bom plano de arborização. Para o professor, o poder público tem um papel primordial para que os indicadores melhorem. A Organização das Nações Unidas, inclusive, classifica a arborização como parte da infraestrutura essencial das cidades. E quando ela não existe, quem sofre são os habitantes. Muitos edifícios com gabarito alto de grandes alturas, esse conjunto, junto com a falta de arborização, contribui para o fenômeno de ilha de calor. Agora vamos conhecer uma rede coletiva de artistas que tem transformado o cotidiano em arte, as ruas em telas e palcos também, e convidado todo mundo a fazer parte. A cidade vive na correria, mas de vez em quando alguém resolve parar. Parar para olhar, sentir, desenhar. O papel ganha traço e também ganha sentido. A rede coletiva Porta Fora nasceu assim, da vontade de criar. Um grupo que decidiu não esperar as portas abrirem. Foi uma ideia que nasceu com várias cabeças juntas, né? Tanto eu quanto os meus amigos, grande parte do meu ciclo é composto por artistas, criadores, criativos de diversas áreas. Foto, desenho, tatuagem. E a gente sempre pensou como seria interessante que existisse uma rede que se sustentasse de artistas mesmo, que um fortalecesse o trabalho do outro, que um ajudasse o outro a vender o seu trabalho, que fosse também um espaço de criação coletiva. No centro de Vitória, o coletivo ganha corpo. E aqui as ideias também viram ação. A arte ela deixa de ser só expressão e vira ponto de encontro. Encontro como aquele ali. Acho que um mote que parte de todos os artistas e fazedores culturais que a gente tem dentro dessa grande rede que é a Porta Fora é o direito à cidade. Então, sempre que a gente reivindica a rua como um laboratório criativo, sempre que a gente reivindica o nosso próprio território como lugar de experimentação, mas também um lugar de resistência, é muito sobre levar o Porta Fora também, né? Entender a cidade como um grande laboratório, como a nossa grande galeria, né? Fazer arte na cidade, fazer arte nas praças, fazer arte por onde a gente passa. Foi olhando para a cidade que surgiu um livro diferente, colorindo um rolê em Vitória. A Isabela vem da região 5 em Vila Velha. Entre as ruas do bairro e a paisagem da Barra do Jucu, ela encontrou inspiração que virou desenho. E hoje ocupa uma das páginas do livro. Durante o processo de criação do livro, nós escolhemos cada um território que se identificava mais, e eu escolhi a Barra do Jucu, que eu sou nascida e criada na região 5 de Vila Velha. E foi algo assim... Foi muito legal resgatar todos esses elementos assim do bairro para poder colocar no meu desenho que aparece no livro. E foi um processo muito natural, assim, porque é algo que eu já conheço, que eu vivi a minha vida toda. Mas o Porta Fora não cabe só no papel, ele transborda. Hoje possui ações espalhadas pela cidade, intervenções, caminhadas, cineclubes, conexões entre artistas, territórios e pessoas que muitas vezes nunca tinham se visto como parte da arte. A gente leva também sempre uma ação formativa, então a gente tem ação de silk, a gente tem ação de upcycling, a gente tem ação de sketch urbano, né, de desenho ali de observação, então tem várias ações que a gente leva. Quando a gente para olhar a cidade, descobre que o melhor dela sempre esteve ali. Passar direto, passar com pressa, ir para o trabalho, ir para a faculdade, muitas vezes olhando o telefone, muitas vezes com a cabeça muito atribulada, é muito sistêmico. E você parar para olhar o que está ao seu redor, você parar para olhar o Penedo, por exemplo. A minha amiga que desenhou o Penedo falou, eu desenhei um pescador no Penedo porque eu olhava da minha janela e eu adorava ver os pescadores pescando perto do Penedo. Então é muito sobre isso, a sensibilidade de você olhar para o seu lugar com carinho, com afetividade. Vamos colocar mais música no nosso TV Revista deste sábado? Com a banda tributo ao Charlie Brown Jr., mais antigo do Brasil, tá? São mais de 25 anos de banda, Beat Locks. E fica a dica, amanhã, domingo, eles vão tocar no Pub 426, lá na Praia do Canto, em Vitória. Showzaço. Boa tarde a todos! Essa é a singela homenagem, chorando Charlie Brown Jr. Essa é uma história de amargar. Conheci uma garota, meu irmão, vou lhe falar. Tudo que ela quer, o pai dela dá. Desde casa em Ubatuba
AP no Guarujá, well. E vim de festa, olho pra ela sorri pra mim. E me secou a noite inteira, ela só pode estar. Ela tem telefone celular, eu só tenho uma magrela e um AP no BNH. Tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. Eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. O pai dela riu de mim porque o meu carro é popular, ainda me deu uma notícia de desanimar. Rapaz, você não é bom pra minha filha, não. Quem é teu pai? Quem é você? O que você faz? Vou investigar. Tamo aqui no TVR Revista. E vim de festa, olho pra ela sorri pra mim. E me secou a noite inteira, ela só pode estar. Ela tem carro importado e telefone celular, eu só tenho uma magrela e um AP no BNH. Vem me procurar. Voltamos com o TV Revista, que bom que vocês estão aqui com a gente na emissora pública do Espírito Santo. Pessoal, quando os moradores conhecem a potência e a história do local onde vivem, a autoestima aumenta, a identidade se fortalece e os espaços ficam mais interessantes. E agora a gente vai passear por um cantinho da nossa capital, o Morro dos Alagoanos. Lá atrás, trabalhadores vindos de Alagoas chegaram para construir a ponte Florentino Avidos e acabaram construindo muito mais que isso, laços, famílias e uma cultura viva. É aqui o lugar que abriga uma das escadarias mais conhecidas do estado. Reduto da família imperiana, berço do Festival Femusquim, tradicional por reunir artistas do samba, chorinho e da música popular brasileira. O Morro dos Alagoanos começou a surgir por volta de 1927 e, desde então, faz parte da história de Vitória. O morro lembra o nome dos trabalhadores que vieram de Alagoas para cá para a construção da ponte Florentino Avidos. Muitos ficaram, construíram família e fizeram do morro o que ele é hoje. Dona Laurete conhece esse lugar desde menina. Hoje, aos 91 anos, ela ainda lembra das histórias que fizeram o pai, seu Manuel Caetano, sair do Nordeste e construir a vida por aqui. Ele veio para cá, veio ele e um primo dele, procurando emprego, não achou. Aí nisso, a ponte Florentino Avidos estava construindo. Aí ele foi lá, arranjou serviço lá, foi trabalhar lá também na ponte Florentino Avidos. Aí trabalhou, ganhou os dinheirinhos dele. E depois conheceu mamãe. Mamãe parece que tinha 13 ou 14 anos, tinha chegado de Sergipe. Tinha chegado de Sergipe naquele ano, um ano. Aí conheceu ela, aí casaram. As lembranças puxam um tempo diferente, quando a rua virava quintal e também cenário das brincadeiras infantis da época. A gente brincava muito de pique, corria de noite, corria por aí afora, corria esse morro todinho, nas criançadas todas de pique, se esconder. Brincava muito aqui, era só de brincadeira. A mesma rua que viu tantas brincadeiras também passou a receber música e cultura. Foi nessa comunidade que seu Raimundo deu vida ao Festival Femusquim. Fui a Brasília e vi festivais de todo o tempo, mas não vi um festival de música e de botequim. Voltei com aquela inspiração de fazer o Femusquim. Femusquim, que é Festival de Música e Botequim. Realizei com um grupo musical apenas e não tinha nem iluminação naquela época. E foi um sucesso, deram 200 pessoas. Fiz no ano seguinte outro sucesso. Fiz no terceiro ano com a presença de 11h30, né? Aí estourou. Seu Raimundo sempre teve esse olhar para a cultura e arte. E sabia que podia ir além. No início dos anos 2000, mudou completamente um cenário. Um
Um antigo lixão deu lugar a 2 escadarias coloridas. Uma delas leva mensagens de gentileza e por isso ficou conhecida assim. A outra celebra artistas e personalidades daqui e também de fora do estado. Por aquela escada da fama, passaram pessoas nobres, como eu falei, a Ivone Bezerra de Mello, o Grande Otelo, o Joãozinho 30, teve agora gente da sociedade, como Hélio Doria, teve aqui no Morro do Alagoano, para ver o nome dele na escada da fama. Então tem toda uma história. E o Morro do Alagoano é que transpira a cultura. Das escadarias para a avenida, o morro guarda ainda outras histórias. É também casa da Escola de Samba Novo Império, 7 vezes campeã do Carnaval Capixaba. No fim das contas, quem é daqui sabe, o morro não é só onde se vive, é onde a história continua e onde o coração insiste em ficar. Eu gosto daqui, para mim não tem outro lugar melhor daqui. Tudo amigo, aqui é só tudo amizade. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou parar? O Morro dos Alagoanos me fascina, o Morro dos Alagoanos me encanta. Agora a gente vai ouvir o som de André Prando, maravilhoso, interpretando Sérgio Sampaio. Nesta semana, dia 13, Sérgio, o velho bandido, como era conhecido por muitos, completaria 79 anos. E essa é a homenagem nossa e do André Prando, né? Ao cantor e compositor capixaba que influenciou gerações de músicos. Vamos ouvir. Eu nunca pensei que pudesse querer alguma mulher como eu quero você. Se o mago soubesse, juntasse meu nome em S ao seu nome em C. Nas cartas de todo tarô que houver, em todo o xingue eu podia não crer, mas tudo é... Mas tudo é tão verde em seus olhos, não dá pra não ver. Mas tudo é tão verde em seus olhos. Você que se esconda que eu vou procurar. Você nem se iluda que eu vou lhe encontrar. Você pode ir e sair e sumir por aí, que não vai se ocultar. Eu vejo seu rastro onde ninguém mais vê. Eu pego carona até no Tchalungé e vou nos anéis de Saturno buscar por você. E nós fizemos uma reportagem sobre Sérgio Sampaio. Ele foi a voz inquieta e poética, um artista que nunca coube em rótulos. Saí da sala e fui pro porão. Fui internado. Em comum entre as pessoas desse quarteto, o apreço pela música de Sérgio Sampaio, pelo estilo único do artista. A obra dele é um livro aberto, né, da vida, né? É muito visceral, né? O Sampaio muito é o sinceramente, né? Tá tudo muito ali na obra dele. Ele expõe muito, né, o que ele é. E eu acho que isso pega, né? Toca a gente, porque ele fala de uma maneira tão verdadeira que a gente se identifica. É isso, e eu acho que também, cara, a variedade, sabe, de ritmos, de estilos, tanto de estilos musicais como de escrita também. O cara é sambista, faz bolero, faz rock, como ninguém, assim, né? As minhas melodias são melodiosas, eu costumo dizer. São melodias melodiosas, que tem melodia, tem muito mais melodia que ritmo. Mesmo tendo seu ápice nos anos 70, os seus tesouros, as suas músicas, são descobertas por quem nem era nascido nessa época, ou então, nos anos 90, era novinho. Eu acabei esbarrando com um disco que tinha na minha casa, que é o Balaio do Sampaio, um disco dos anos 90, que eu fiquei extremamente impactado com aquelas canções, nesse disco interpretado por outros grandes artistas brasileiros, né? E a partir dali eu fui pesquisar e saber mesmo quem era o Sérgio Sampaio, esse capixaba, e descobri as músicas, as canções, os álbuns dele. Eu descobri pela escuta, eu fui capturado
pela escuta, porque Sérgio Sampaio estava ali, bloco na rua, né? Mas aí eu comecei a ouvir alguns amigos, falei, cara, que coisa, que letra maravilhosa, né? E aí fui percebendo a voltagem poética do Sérgio Sampaio. Ele se torna importante e referência para quem vive música. Quando eu estava em fase de criação, né, querendo achar ali um caminho, e eu tive o prazer de escutar Sérgio Sampaio, de conhecer Sérgio Sampaio, né, as músicas, né, as letras, assim, ter orgulho, né, de ver ali um capixaba ali e você saber que você tem um ponto para chegar e que você consegue. Reverenciado pela nova geração. Um céu de cimento, as ruas marchando invadiram meu tempo. Viajei de trem. Sérgio Sampaio fala com os jovens de qualquer geração, né? E com todos nós que temos, assim, um pouco de juventude ainda guardada em nós, né? Então, Sérgio Sampaio sempre agrada muito e sempre tem a garotada descobrindo. Garotada mesmo, 15, 16, 17 anos, que está descobrindo e está interpretando e está cantando e está regravando o Sérgio Sampaio. Gilson Soares é poeta, produtor cultural, escritor, fã do artista. Um dos criadores do Festival Sérgio Sampaio, que desde 2007 mantém vivo o legado de grandes canções. Eu vi meu pai vindo da tamancaria, quero ver mamãe. O festival tem progredido muito, tem expandido, tem trazido gente de outros estados. A gente recebeu pessoas de vários estados que vêm para o Espírito Santo na data do festival. E eu acho que o Espírito Santo poderia ter essa data, 13 de abril, como uma data capixaba no calendário cultural do Brasil. Sérgio Sampaio é conterrâneo de Roberto Carlos, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim no dia 13 de abril de 1947. Sempre gostou de se comunicar. Para falar de Sérgio Sampaio, a gente veio até 89.1 FM, aqui o Rogério Spelta está aqui. Por quê? Sérgio Sampaio tem uma relação assim com o rádio. Ele começou, na realidade, a carreira comunicando através da rádio, lá na Rádio Cachoeiro, com 16 anos, novo de tudo. Depois ele foi para o Rio de Janeiro, onde atuou em emissoras locais, mas o negócio dele era a música, era fazer a poesia tão subversiva, digamos assim, enfiar o dedo na ferida, causar na sociedade, tanto que recebeu o alcunha, podemos dizer assim, de maldito, que ele detestava. Preferia mesmo ser conhecido como Velho Bandido, inclusive é uma música dele, tá? Eu descobri como um velho bandido, já tudo está perdido neste céu. Ele tem essa pecha do maldito, né, que ele não gostava, nem o Luiz Melodia gostava, nem Tamara Assunção, todos que são, nem Walter Franco, ninguém que tem essa pecha gostava disso, né, Jardes. Mas ele é um compositor que é, antes de tudo, um compositor, de um grande letrista, de achados poéticos incríveis, frases incríveis, como as pessoas são uns lindos problemas, e tantas outras, e construções poéticas maravilhosas, e um melodista incrível, um violonista fabuloso, e um timbre de voz lindo, né? Então, é um compositor brasileiro, né? Para além dos termos, das classificações, né? E sempre é tempo de celebrar Sérgio Sampaio. É um caminho sem volta. Sampaio, como os colegas falaram aqui, são muitos estilos, são muitas... É muita coisa, assim, é muito visceral e é isso. Não tem volta mais, não. A gente trilhou essa matéria em homenagem ao Sérgio Sampaio com diversas músicas desse grande artista. Um músico excepcional, não só do Espírito Santo, mas do Brasil. E é claro que a gente vai finalizar com um hino dele, que eu tenho certeza que você conhece. Foi cantado a primeira vez em 1972 no Festival Internacional da Canção do Rio de Janeiro. É essa mesmo que você está imaginando. Bora! Vamos falar agora sobre o que move, o que dá esperança, o que muitas vezes é a força para continuar. A gente quer saber o que é fé para você. Fala aí. Fé é o recurso que entra quando a vida nem sempre se autoexplica, quando nós não encontramos, às vezes, uma certa razão. Não sou frequentadora assídua
de uma religião, de uma igreja, mas exerço sim minha fé, né? E também, quando me sinto à vontade, eu vou sim à igreja. Prefiro manifestar minha fé com as coisas simples do dia a dia, ter gratidão nas pequenas coisas, agradecer as pessoas que estão do meu lado, ser gentil com as pessoas, acho que isso é um ato de fé também. A fé sem obras é morta, a palavra diz. Então, se você só acreditar, mas não exercer, como você exerce? Sendo uma boa pessoa, você fazendo caridade, você tendo caráter, você sendo uma pessoa de palavra. Eu tenho uma frequência com a minha fé, mas eu expresso muito ela também de uma forma pessoal. Minha com Deus em casa, no meu dia a dia, com os meus amigos, no trabalho, lidando com todos os problemas que fazem parte do nosso dia, né, também, e também das conquistas. Eu alimento a minha fé, né? Eu acho que você tem que alimentar também, não é só você falar, eu tenho fé que isso vai dar certo, não é. Você tem que alimentar a sua fé no dia a dia ali. Fé e esperança são palavras que se combinam. Eu acho que uma não existe sem a outra. Se eu tenho esperança, eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu tenho esperança que alguma coisa vai ser boa ou que vai continuar bem. Não há uma linearidade, não há uma clareza completa de tudo que nós vivemos. Por exemplo, às vezes a gente é tão dedicado a uma certa situação e de repente recebe uma ingratidão. Como é que você explica para você mesmo essa ingratidão? Aí você pode explicar a partir da fé. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Estamos no Abril Indígena, um mês dedicado à visibilidade dos povos originários. Aqui no Espírito Santo, existem povos Guarani e Tupiniquim aldeados em Aracruz. Mas tem povos do tronco Macro-G, Pataxó, Puri, espalhados por todo o estado. A retomada cultural tem acontecido de várias formas, inclusive no futebol. Jovens indígenas estão usando o esporte como forma de expressão cultural e resistência. E entre eles, um menino de apenas 10 anos vem se destacando dentro de campo, habilidade, identidade e tradição. A sua origem está marcada na pele. É com o genipapo que se faz a tinta usada para traçar os desenhos, os chamados grafismos, inspirados nas peles, nos pelos e escamas de animais da nossa fauna. Os traços estão no corpo do Brian, um menino indígena de 10 anos da etnia Tupiniquim, que entende a importância de manter viva a tradição do seu povo. Para mim é proteção, ancestralidade, espiritualidade, várias coisas. E você aprendeu tudo isso que você falou, proteção, espiritualidade, ancestralidade, com quem? Com meus pais, as pessoas aqui da aldeia também. É com essa armadura, com essa proteção, que o Brian joga bola. Eu jogo atualmente na CDE, no Porto Vitória e no Vila Nova. Qual a sua posição dentro do... Ponta esquerda e ponta direita. O Brian ama futebol. Foi ele quem pediu para começar a jogar, fazer testes para entrar nos times. Foi ele também que pediu, num belo dia, para que o pai fizesse os grafismos. Algo que no início gerou até um pouco de preocupação. A gente, querendo ou não, como pai, no início a gente ficou um pouco com medo, porque existe nesse mundo, né, velho? Tem muito preconceito com as coisas. Mas como a gente acompanhamos o dia que ele quis, nós deixamos ele ir de grafismo. Nós observamos que muitos olhares que tinha era mais de curiosidade do que de crítica, né? Tanto aí que a gente começou a seguir jogar o futebol com grafismo. E pra gente se tornou um orgulho, né? Querendo ou não, ele quer mostrar as raízes, a identidade dele, né? Brian Pereira, jogador caro. Você viu aí que esse rapazinho aqui manda bem quando o assunto é futebol. Mas você sabe qual é o nome indígena do Brian? Iranguaçu. Ô Brian, o que significa Iranguaçu? Iranguaçu significa grande futuro. Grande futuro. E se depender do Brian aqui, ele vai ter um grande futuro no mundo do esporte, no mundo do futebol. Com mais de 47 mil seguidores em uma rede social, os seus vídeos jogando futebol e até se exercitando como todo bom atleta rendem milhares de visualizações. É minha alegria.
é a minha proteção, é a minha história, porque eu não jogo só com os pés, eu jogo com o coração. E como eu disse antes, se depender do Brian, ele vai ter um grande futuro no esporte. Sonho que, na realidade, é uma meta a ser alcançada. Um passo que eu quero dar agora é jogar bem na base, treinar bem e quando chegar tipo aos 16, 18 anos, eu já me virar profissional para depois eu ir para os times europeus e ser o melhor jogador de futebol do mundo. Nós sempre vamos estar ali para apoiar ele no que a gente puder fazer. E ele sempre trabalha duro para estar conquistando esse sonho, treina direto, sempre buscando melhoria, né? Aí, tanto que o sonho dele é ser que nem o Cristiano Ronaldo e também pega ali, né? O Cristiano Ronaldo sempre trabalhou, batalhou tudo para estar lá no auge dele ali agora. É mérito dele, isso aí tem que trabalhar para ganhar o seu mérito também. Brian Pereira, Iranguaçu, 10 anos, jogador de futebol, criança, indígena, tupiniquim, estampa na pele o orgulho de ser, propaga a tradição, a cultura de quem sempre esteve por aqui. A força e a identidade dos povos originários também aparece na música. E agora, para encerrar o TV Revista deste sábado, a gente vai ouvir Saimapuri, que está lançando o primeiro álbum com músicas na língua puri aqui no Espírito Santo. Vamos curtir? Tchau, gente, um excelente final de semana. E ó, coladinho com o TV Revista tem logo ali para a gente passear pelo Espírito Santo com Karen VIP. Valeu, gente! Saimapuri para vocês. Moya brocheyo mi shute sana kashate ashe iyan koya. Moya brocheyo mi shute sana kashate ashe iyan koya. Iyan koya. Iyan koya. Maka poncho Maka poncho ando hai iklato sheta hai chahe chahe sate chore umah chahe chu 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 chu. Moya brocheyo mi shute sana kashate ashe iyan koya. Moya brocheyo mi shute sana kashate ashe